Horóscopo para o dia 8 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que brote em você a vontade de tomar algum tipo de atitude, visando melhorar sua vida, e a observação não apenas dos ambientes que vão se envolver com isso, mas também as pessoas que já agem da maneira que gostaria, poderão te inspirar, e as chances são enormes que você consiga colocar em prática. No entanto, mesmo que sinta tal vontade e note que em alguns aspectos possa ser relativamente fácil, o interessante seria se recolher um pouco para se preparar, se organizando e até mesmo praticando em ambientes controlados, nem que seja treino mental. Aliás, é possível que no seu caso em específico, haja alguns atributos em que tenha de colocar sua marca, ou seja, se adaptando à necessidade, onde apenas copiar o que os outros já fazem poderá não dar muito certo. Se for capaz de ter um olhar atento, é possível fazer alguns ajustes aproveitando tais aspectos, de modo que joguem a seu favor. Touro. Será um dia em que você poderá se dispersar com facilidade, sendo necessário que tenha mais vigilância sobre seus pensamentos e ações, caso contrário, as chances serão altas para que venha a cair em algumas tentações com que tem brigado para não ceder. Às vezes até anotamos em algum lugar ou repetimos de forma mântrica, mas pelo simples fato de não prestarmos atenção no que estamos fazendo, por ser uma ação que se tornou automática, acabamos tendo noção de que fizemos o oposto do esperado apenas após o ato, e isso nos chateia. A chave para vencer tais tentações é se conseguir se manter em paz consigo mesmo, pois muitas dessas tentações têm como único intuito suprir carências, mas sempre traz algum tipo de prejuízo. Vamos pegar o exemplo clássico da comida, em que sentimos algum vazio e acreditamos que é fome, mas mesmo que comamos, dá até um alívio rápido, mas logo temos o mesmo sentimento. Não é raro que a cabeça esteja com preocupações, ou vagando sem qualquer direcionamento quando tendemos a cometer tais atos impensados. No entanto, se conseguir ficar em paz, e uma das formas é respirando de forma lenta e profunda conscientemente por algum tempo, é bem capaz que dentro de minutos tais tentações sumam de sua mente, pois seu desejo por bem-estar foi suprido. Tente fazer esse teste, independente do tipo de tentação que venha a ter, não apenas nesta terça-feira, mas por uma semana, comparando o antes e o depois do uso dessa técnica. Gêmeos. Cuidado com as provocações, pois se você achar que algo está ruim, acredite que poderá ficar pior. Isso porque, de alguma forma, nesta terça-feira, haja tendência para implicâncias, talvez até mesmo em relação ao próprio desempenho, e se tiver algum tipo de plateia, que deve ser entendido como pessoas que veem o que você faz ou que recebem os resultados de suas ações, caso estejam procurando algum tipo de pretexto para te tirar do caminho ou mesmo procurar condições para exercer certo nível de domínio sobre você, poderão te provocar, de modo que faça de tudo para conseguir o respeito delas. A questão é que quando estamos com a cabeça quente, não é o melhor momento para tentar impressionar alguém, pois a tendência é que cometamos algumas falhas até primárias e nos enrolemos mais. Em outras palavras, se as coisas não estiverem indo bem, o mais sensato a se fazer é realizar uma pausa para relaxar a mente e avaliar o que está errado, de modo que consiga se corrigir. Você conhece sua capacidade, não precisando provar a ninguém, e fazer as coisas de maneira calma é o que vai te trazer resultados positivos. Se
Se for pedida a prova para conquistar respeito, mesmo depois de tudo que já fez, quando estava nos momentos bons, apenas sinaliza que já não te respeitavam, e não será se submeter a provocações que vai te fazer mais ou menos respeitável. Câncer ou caranguejo. Como dizia o escritor francês Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, sendo uma forma de mostrar que sempre somos os certos e os santos da história, e que a existência dos outros e o que eles fazem que são os maiores problemas de nossas vidas. Essa será sua tônica para esta terça-feira, em que vai precisar ficar bastante esperto, de modo que não venha a criar seu inferno de estimação, pois tenderá a ver o lado ruim de tudo, e por alimentar tanto isso, acabar seu dia com um monte de problemas em sua cabeça, muitos deles criados, que poderiam facilmente não existir. É aquela questão de que tudo o que colocamos nosso foco, aumenta de tamanho, e o fato de colocar seu foco apenas nas coisas ruins vai fazer não apenas enxergar o pior de tudo, mas também atrair situações de vibração semelhante para a sua vida. Em outras palavras, isso é um chamado para tentar ver o lado bom das coisas, pois será tudo questão de perspectiva. Quando estamos no estado de reclamação, costumamos focar no que não queremos, e assim a vida traz mais daquilo. Por outro lado, se souber isolar tais pensamentos de sua mente e se focar no que realmente deseja, e se manter firme nisso, será capaz de enxergar tudo de bom que seu dia terá a oferecer, assim como conseguir aproveitar. Você é o criador de seu próprio inferno e de seu próprio paraíso, e tudo isso depende apenas de sua postura perante a vida. Agradeça as coisas boas que te acontecem, mesmo as mais simples, e perceba as chaves do paraíso em suas mãos. Leão. Você poderá ter uma terça-feira que poderá ser uma faca de dois gumes, pois será facilmente guiado para situações conforme seu estado vibracional e o que anda a vibrar. Porém, não é nada ruim em essência, e sim que, caso venha a te trazer um pouco de desconforto, poderá servir de base para que venha a fazer alterações no que anda a emanar ao universo. Um exemplo clássico que gosto de colocar é aquelas situações em que vivemos fazendo rituais para suprir determinadas carências, e inexplicavelmente nos surgem pessoas saindo até dos bueiros pedindo coisas para nós, o que é, de certa forma, chato. Porém, tais situações costumam ser um espelho de nosso interior, pois sempre atraímos o que vibramos, ou seja, se eles te pedem porque sentem falta de algo, talvez sua insistência em pedir esteja também baseada na falta, devendo passar a adotar aquela postura dita por Jesus, mas que se encontra variações em diversas outras crenças, tanto pré como pós-Cristo, que é o pedir como se já tivesse recebido, deixando o divino trazer até você, em vez de o interromper por pedir a cada dia. Não precisa ser necessariamente isso, mas preste bastante atenção nas situações que atrair, pois provavelmente esteja agindo igual, e não precisa ser na forma, mas em essência, sendo necessário verificar em outras áreas de sua vida que não seja na que vier a ocorrer. Virgem. Sua capacidade crítica estará bastante elevada nesta terça-feira, e quando se trata do signo mais crítico do zodíaco, isso poderá ser um alerta de que esteja procurando pelo em ovo, e por conta disso, se encher de barreiras que poderão facilmente impedir seu progresso. A questão é que seu dia poderá te proporcionar verdadeiros achados, com coisas que de início poderão não parecer perfeitas, mas com o tempo, se perceber que praticamente caiu do céu,
se encaixando perfeitamente em certas situações. No entanto, para que consiga aproveitar, será necessário aprender a diminuir um pouco seu senso crítico e relevar. Não estou falando que precisa relevar tudo, principalmente as coisas mais cabeludas, mas há coisas que dá para passar, bastando ter ao menos um pouquinho de boa vontade. É aquela questão de que não importa que não esteja do modo perfeito que desejamos, mas que funcione para o que queremos. Libra ou Balança. Haverá possibilidade de que venha a se sentir inspirado em juntar vários conhecimentos que você tem certa fluência para fazer algo inovador. Embora sejam coisas que você se sente, de certa forma, tranquilo em fazer, mesmo que separadamente, poderá sentir certa desconfiança, e por conta disso, venha a solicitar auxílio espiritual. Por mais que solicitar ajuda do alto seja algo bastante positivo, talvez vá criar uma insegurança para o que não há. Tudo bem que, quando se trata de algo novo, seja no que vier a fazer ou para pessoas diferentes, dá aquele friozinho na barriga. É a mesma coisa de, na época de escola, conversar com a sala inteira e ser amigo dos professores, mas no momento de apresentar trabalhos na frente de todo mundo, simplesmente travar. Neste caso, por mais que tenha a certeza de que será avaliado pelo conteúdo, algo que poderia tirar tal pressão seria o fato de que está fazendo apenas algo que já está acostumado a fazer. No caso da junção de conhecimentos, talvez haja necessidade de dar maior atenção justamente nos pontos de conexão entre um e outro, mas não em tudo, podendo agir de modo mais relaxado, garantindo mais seu sucesso, em vez de ficar numa pilha de nervos, facilitando a ocorrência de falhas. Escorpião. Poderá bater em você certa nostalgia, e assim venha a desejar reviver situações passadas que ficaram com o tempo, porém, que não possuem mais lugar no presente. A questão é que certamente há coisas melhores no agora que, por seu desejo de viver o passado, estão passando em sua frente, mas que insiste em ignorar. Aliás, é bem possível que já tenha feito isso em outras oportunidades, e até começa bem, mas o desfecho acaba não sendo tão agradável, justamente por não caber mais em sua vida, mesmo que sempre tente fazer dar certo, como aqueles relacionamentos que são sempre reatados, mas toda separação ocorre por brigas cada vez mais intensas, em que desenterram todos os problemas acumulados. Em outras palavras, você sabe muito bem como as coisas vão terminar, e isso deveria ser levado em consideração, em vez de tentar novamente algo fadado ao fracasso. Abra suas portas ao novo e deixe o passado no lugar mais adequado para ele, no passado. Sagitário. Será um dia em que você vai precisar prestar bastante atenção onde vai colocar sua energia, pois se for vítima de inveja, poderá focar no que vai te acontecer, e assim venha a desejar coisas ruins que apenas vão ajudar a piorar a situação, ou se for o autor dela, simplesmente deixar de focar no que realmente te interessa, e assim nada conseguir materializar. É aquela questão de que, embora possamos sofrer ações de outras pessoas, caso isso venha de fato a ocorrer, não temos controle sobre isso, mas temos controle sobre nossa postura, principalmente em questão de pensamentos, sentimentos e emoções, e se render aos ruins simplesmente abre espaço para te prejudicarem mais, ou para que sua vida não ande. Sendo assim, procure, caso algo saia errado ou não esteja a caminhar como gostaria, pensar se vale a pena direcionar seu foco para o que não deseja,
pois poderá fazer com que certas coisas que talvez estejam praticamente em suas mãos saiam de seu caminho por desviar o direcionamento de suas energias para a concretização. Se você quer algo de bom em sua vida, saiba manter o foco nisso, independente de qualquer coisa que venha a ocorrer. Se houver ação de terceiros, permaneça firme em seu caminho, pois o retorno a eles do que fizeram está garantido, e não faz parte de sua responsabilidade retribuir. Capricórnio. É possível que você se veja sem energia ou mesmo enxergue dificuldades para enfrentar algumas questões que são necessárias, mas que talvez tudo isso não seja real, e sim problemas que você poderá criar e alimentar por não estar tão a fim de fazer. Isso é algo que todo mundo já sabe, pois sempre que não estamos com vontade de fazer algo, é natural haver uma baixa energética e encontrar desculpas para tudo. Porém, talvez seja interessante se livrar de todos esses empecilhos que possa vir a criar, pois poderá ser exatamente o melhor momento para lidar com tais situações, encontrando tudo mais facilitado. Por mais que queira empurrar com a barriga por não ser algo tão agradável, procure se lembrar de que, quanto mais rápido der um fim, mais rápido estará livre. Aquário. Por algum motivo, você poderá ter tendência a desejar poupar sua energia nesta terça-feira, de modo que venha a não apenas deixar coisas para depois, mas, se for possível, empurrar para outras pessoas fazer o que deveria ser feito por você. A questão é que algumas coisas saem apenas da maneira que gostaríamos quando nós mesmos é que fazemos, assim como com tal tendência a empurrar certas coisas com a barriga costuma nos fazer lembrar de que o prazo é exatamente naquele dia, e há poucas horas ou minutos, e isso se não deixar vencer. Portanto, seria interessante verificar, antes de querer encostar seu burro na sombra, o que há de importante a ser feito, e até checar se não há algo a mais, assim como fazer aquelas atividades em que suspeita que, caso deixe na mão de outros, não atenda às suas expectativas. Vale mais a pena depositar um pouco mais da energia do que gostaria, mas ter sossego no futuro, do que querer apressar seu descanso, negligenciando obrigações, e vir a gastar mais que o dobro do poupado para tentar resolver o estrago causado. Peixes. Haverá certa tendência à leveza e sensibilidade, algo que já é forte em seu signo, de modo que possa alcançar algumas coisas que você deseja bastante. Porém, será necessário prestar atenção para não cometer alguns equívocos. Quando essas duas palavras são utilizadas, também podemos remeter ao significado de fraqueza, o que não é necessariamente verdade. É claro que algo leve e sensível numa tempestade, independente da forma que for, pode ser facilmente influenciado, mas apenas se deixar a vida levar, sem ter o mínimo de força de vontade. Há aqueles que, de fato, sonham até alto, mas devido a qualquer adversidade que surge, já joga tudo para o espaço, e dificilmente conseguem alguma coisa boa, não tardando a colocar a culpa nas condições enfrentadas. Ou seja, isso significa que, aliadas a tais características, será necessário ter determinação, se mantendo firme em direção ao que deseja alcançar. Dessa forma, conseguimos utilizar outras potencialidades dessas duas palavras, que é o fato de usar a sensibilidade para perceber certas nuances, de modo a saber exatamente o que precisa ser feito, assim como ter a leveza de não deixar qualquer coisa te colocar para baixo,
sabendo relevar possíveis acontecimentos que parecem ruins e seguir em frente. Ou seja, seja como a água, sabendo que para seguir seu fluxo, precisa contornar obstáculos, e não tarda em fazer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.